Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Um etéreo é um membro da quinta casta da espécie Tau. É a única classe considerada superior às outras castas Tau. As castas se compõem em casta do fogo, da terra, casta da água e a casta do ar, cada uma com suas particularidades e exclusividades. Mas a casta dos etéreos é superior e foi a casta que reuniu a sociedade Tau como uma só, depois de milênios de guerra civil. Conhecida pela designação A1 na língua Tau, pode ser traduzido como a casta celestial ou a casta etéreo. Apesar de seus números serem pequenos em comparação às outras classes, os etéreos são os governantes do Império Tau e têm total autoridade e lealdade sobre o Império Tau. Nascidos para dirigir, supervisionar e aconselhar seus companheiros para o caminho escolhido e em direção ao bem maior, os etéreos incorporam o papel tanto de realeza como de religiosos na sociedade Tau. A reverência que as outras castas Tau dão aos etéreos beira um misticismo e é a coisa mais próxima de uma religião que existe no Império Tau. Para decisões realmente importantes, um etéreo consulta os membros mais velhos e experientes das outras castas. Mas no fim, cabe a eles, e somente a ele, o peso das decisões. Os etéreos alcançaram uma posição de ligação, união e liderança, guiando as outras castas em união para alcançar o bem maior. E eles são guiados por um conselho dos mais sábios e velhos etéreos que existem. Esse conselho é chamado do Alto Conselho dos Etéreos e é presidido por um oficial de alto nível, entre os próprios etéreos, chamado de Supremo Etéreo ou Alma. Os etéreos utilizam uma junção peculiar de comando espiritual e política, e sua administração molda e dirige a cada faceta da sociedade Tau. Um etéreo deve ser um líder e um motivador incentivando a caça da terra por mais motivações e descobertas, tirando negociações proveitosas com a casta da água, colocando parâmetros na casta do ar e controlando e contendo a agressão da classe do fogo. É a supervisão dos etéreos que faz o Império Tau crescer. É eles que veem o todo, o plano completo. São eles que fazem as engrenagens do mundo Tau girar. A primeira vez que os etéreos apareceram foi no tempo de trevas em que as tribos Tau lutavam umas contra as outras. Um ódio e conflito que durava milênios e que parecia que jamais teria fim. Nesse período de conflito eterno, conhecido como Mon Tau, os etéreos apareceram do nada e encerraram o conflito com um único comando. E eles têm comandado os Taus desde então. Os etéreos, ou Fiotaun, são a lenda mais conhecida desta época e é conhecida por todo o Império Tau. Onde quer que exista um Tau, a reverência e obediência aos etéreos é absoluta, mesmo nos mundos que são absorvidos provenientes de outras raças. Quando os Taus chegaram à beira da extinção, e na sua hora mais sombria, por volta do 37º milênio do calendário terrestre, e a espécie inteira quase foi destruída pela guerra, doença e fome, muitos sinais estranhos apareceram, como luzes piscando no céu e sombras de figuras nas montanhas. Muitos acreditavam que eram sinais dos fins dos tempos e que a extinção estava próxima. As lendas antigas contavam que em um platô nas montanhas chamadas de Fiotaun, os habitantes da planície e os habitantes do ar fizeram uma aliança para atacar os construtores Tau que moravam em uma cidade e fortaleza nesse platô. Aproximadamente 7.000 Tau construtores moravam nesta fortaleza.
E esses moradores, que em sua maioria eram construtores e artesãos, tentaram negociar com os guerreiros da planície, sem sucesso. Por 5 estações, o cerco foi mantido, e a cidade resistiu e os Fiotaun continuou de pé, repelindo o ataque do povo do ar e da planície. Mas a fome e doenças começaram a abalar a confiança e determinação dos construtores. Quando a noite caiu, os Fiotaun oraram, pedindo um milagre. Eles não sabiam que nesta noite suas fervorosas orações seriam respondidas. Surgindo da escuridão, taus de aparência nunca vista antes emergiram das sombras no acampamento dos atacantes, exigindo ver seus comandantes. Eles tinham uma fala suave, mas com um tom de autoridade e respeito nunca visto antes entre o povo Tau. As sentinelas sentiram um impulso zeloso de os levarem aos seus líderes. Na mesma hora, dentro das muralhas do Fiontal, surgiram esses taus de aparência estranha a todos. Como eles passaram pelas defesas da cidade, ninguém nunca soube. Tudo o que eles queriam era conversar com os líderes da cidade, e os vigias o levaram até os líderes sem questionamento. Os vigias não conseguiram negar o pedido do estranho Tau. Uma magia? Habilidade psíquica? Poder dos deuses? Ninguém sabe. Mas a vontade desses estranhos Taus era irresistível e não poderia ser negada. A audiência foi concedida e os portões da cidade foram abertos para que os líderes da cidade fossem junto com o estranho Tau para o acampamento dos atacantes. Com a tocha acesa, e eles caminhavam na noite até o acampamento do povo das planícies e do ar, que por 5 estações cercavam a cidade. Quando o portão se abriu, um ajuntamento aguardava no acampamento junto com uma figura estranha, que era gêmeo da figura estranha encontrada na cidade. Eles eram idênticos em todos os aspectos e chamavam a si mesmos de etéreos. Eles fizeram a todos se sentar sob a luz da lua e começaram a falar. A lua emitiu um brilho pálido sobre todos ali reunidos e os etéreos começaram a falar. Eles explicaram sobre as diferenças entre as tribos, suas vantagens e desvantagens, suas peculiaridades, crenças, filosofias e pesares. Eles explicaram que o talento de todos ali poderia ser utilizado de uma melhor forma. Eles falaram de um bem maior, que poderia ser alcançado se eles pusessem suas diferenças de lado, parassem de guerrear entre si e trabalhassem juntos. Os 2 estranhos Taus falaram a noite toda e suas palavras carregavam um grande poder e reverberava nos ouvidos e ossos de todos que escutavam essas palavras. Quando o sol finalmente surgiu no horizonte, uma trégua foi finalmente, depois de milênios de guerra, alcançada entre as facções guerreiras. Fiotaun foi apenas o começo. Logo mais, etéreos surgiram e a mensagem do bem maior e da paz começou a se espalhar por todo o planeta dos Taus. As batalhas pelo planeta foram diminuindo pouco a pouco, e a nova filosofia foi se espalhando. No espaço de um ano padrão, a guerra havia cessado em todo o planeta dos Taus. E os Taus começaram a se desenvolver a uma velocidade absurda. Cidades e torres nunca vistas antes começaram a ser erguidas por todo o continente. Comércios e rotas comerciais foram restabelecidas pelos comerciantes, e a comunicação foi feita pela responsabilidade do povo do ar. Os guerreiros das planícies foram os mais difíceis de convencer. Eram guerreiros fenomenais com sangue quente e ideias fervorosas. Mas quando eles viram as maravilhas criadas e o desenvolvimento dos povos sob a supervisão dos etéreos, eles finalmente concordaram em trabalhar todos juntos para o crescimento do bem maior. Eles se tornaram os maiores defensores dessa ideia, os principais defensores desse modo de vida.
Pela sua paixão e devoção, se tornaram a casta do fogo, e pela sua honra foram obrigados a defender os etéreos e suas ideias, para sempre ligados ao bem maior. Os construtores e artesãos se tornariam a casta da terra, os mercadores a casta da água. Os mensageiros e batedores se tornariam a casta do ar, e os guerreiros da planície a casta do fogo. Tendo salvo os taus de uma lenta e dolorosa extinção, os etéreos são reverenciados com uma devoção quase religiosa pelas outras castas, se ligando e liderando a eles, enquanto os taus olham para um futuro com um novo senso de esperança. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.